Certo, pessoal. Anteriormente a gente estava falando da primeira lei da termodinâmica. Agora a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que tudo na natureza acontece no sentido, tipo fluxo de calor. O calor ele tende a ir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tudo na natureza ocorre no sentido. Por exemplo, quando você libera um gás, ele tende a expandir. Não tende a. Você não vê o processo contrário acontecendo. Quando você derruba alguma coisa, você observa o objeto caindo, mas você nunca vai ver o contrário acontecendo. Então tudo na natureza ocorre no sentido, certo? Então, tendo isso em mente, agora a gente entra num tópico muito importante, que é você consegue facilmente transformar energia mecânica totalmente em calor, mas você não consegue fazer o contrário. Exemplo, quando você está andando de carro e você freia, aquela energia mecânica que estava no carro vai se transformar em calor devido ao atrito do pneu com o chão, certo? Só que você não consegue transformar totalmente calor em trabalho, em energia mecânica. Calor em energia mecânica. Já ao contrário, você transformar calor em energia mecânica totalmente já é outra história. Por isso que a segunda lei da termodinâmica limita a eficiência das máquinas, porque você nunca consegue transformar calor 100% em trabalho. Ou seja, você pega o seu computador que está aí, certo? Quando você toca no seu computador, na CPU, quer dizer, provavelmente, você observa que aquela CPU está esquentando, porque parte da energia que era para fazer o seu computador funcionar está sendo desperdiçada em forma de calor. Então, o rendimento do seu computador não é 100%. Assim como o rendimento do seu carro também não é 100%. Porque quando você encosta no seu carro, no capô, principalmente onde fica a parte do motor, você observa que está quente, porque parte da energia que era para fazer o carro funcionar está sendo desperdiçada em calor. Então, nenhuma máquina ela tem uma eficiência de 100%. E é isso que a lei da segunda lei da termodinâmica nos fala, certo? A gente entra num conceito muito importante agora, que é de entropia. Entropia é o estado aleatório ou grau de desordem que é o estado final de um sistema, está relacionado ao sentido do processo, como eu falei anteriormente. Por exemplo, quando um corpo de maior temperatura está perto de um corpo, está em contato com um corpo de menor temperatura, você tem um fluxo de calor acontecendo até atingir um equilíbrio químico. Equilíbrio químico não, desculpa, um equilíbrio térmico, certo? Então o corpo de menor temperatura ele vai aumentar a sua temperatura. O que ele vai fazer? Vai aumentar a velocidade das moléculas. É só você imaginar. Você aumenta a temperatura de um corpo, você aumenta a energia cinética das moléculas desse corpo. Você está fazendo as moléculas se baterem, elas vão ficar se batendo umas com as outras. Isso vai aumentar o estado caótico do corpo, vai aumentar o grau de desordem do corpo. Certo? Então é isso que está falando mais ou menos. Não, é isso que está falando. Tá, agora a gente entra num conceito muito importante que é o conceito de máquinas térmicas. Tá, o que uma máquina térmica faz? Elas absorvem o calor da fonte quente, que é essa fonte bem aqui, e parte desse calor é fornecida para realizar o trabalho, para fazer a máquina se mover, para fazer o que a máquina tem que fazer. Mas só que parte do calor que é da fonte quente vai ser perdida para a fonte fria, vai ser desperdiçada. Então o rendimento dessa máquina nunca vai ser 100%. Seria 100% se esse calor aqui, ó, fosse todo transformado em trabalho. Só que não é o que acontece. É como eu falei, que acontece com o seu carro, com o seu computador e tudo mais. Então, o trabalho ele vai ser igual a o calor da fonte quente, fornecido pela fonte quente, menos o calor que é desperdiçado, que vai para a fonte fria. Então, para você obter o rendimento, você tem o trabalho vezes dividido pelo calor da fonte quente, fornecido. Então, fazendo aqui umas manipulações matemáticas,
você obtém essa expressão aqui. Beleza? Tá, agora a gente vai para os refrigeradores, que é o que a gente vê, por exemplo, na geladeira que você tem em casa. Nos refrigeradores, o processo é ao contrário. Você tira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. É isso que essa geladeira faz. Só que lembra lá, calor tende a fluir do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aqui eu estou fazendo o contrário. Então não é um processo espontâneo. Eu tenho que realizar trabalho para fazer isso acontecer. Isso aqui não vai acontecer naturalmente. Certo? Então eu tenho que o calor da minha fonte quente, que vai para a minha fonte quente, que o calor da minha fonte quente é igual ao calor que eu tiro da minha fonte fria, mais o trabalho que eu forneço aqui. Então, aqui o coeficiente de rendimento da minha máquina, do meu refrigerador, é igual ao calor da fonte quente, dividido pelo trabalho. Mas aqui eu já substituí aqui, porque eu passo o calor da fonte fria para cá, né? Aí passa diminuindo. Aí tem essa expressão aqui. Beleza? Joia? Tá. Agora a gente vai pro famoso círculo de Carnot. Desculpa a pronúncia. Esse aqui, ele tentou... Carnot, que é um engenheiro, ele tentou... Ele elaborou o que é mais ou menos o máximo de rendimento que uma máquina térmica poderia ter. Ou seja, esse aqui é o máximo de rendimento que uma máquina térmica poderia ter. Não é 100%. Mas mesmo assim, hoje em dia, a gente não consegue chegar no rendimento do ciclo de Carnot. A gente não consegue. Então a gente não consegue nem chegar nem 100% nem nesse rendimento que seria o máximo possível para uma máquina térmica. Então o que acontece no ciclo de Carnot acontece, né, uma coisa que eu esqueci de falar, que as máquinas térmicas, refrigeradores, elas fazem um processo cíclico, que é aquele processo que eu falei para vocês, tá? Então aqui, os processos que acontecem na máquina de Carnot são esse aqui. Eu tenho gás e ele se expande numa isotérmica, numa temperatura TH, ele absorve um calor, depois ele sofre uma expansão adiabática até cair numa temperatura TC e é comprimido numa isotérmica, uma temperatura TC, e é rejeitado o calor, e depois comprime no processo adiabático, retornando ao seu estado inicial. Então é um ciclo, certo? Então o rendimento aqui é muito parecido com aquilo que a gente fez anteriormente, tá? Aqui é o mesmo processo, só que a gente bem aqui, quando chega bem nessa parte aqui, a gente tem que a temperatura da fonte fria, razão da temperatura da fonte fria, razão da temperatura da fonte quente, é igual ao calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então, posso substituir essa expressão aqui. Certo? Agora, observem bem essa expressão aqui. Por que eu não consigo chegar no 100%? Tá vendo essa expressão aqui da temperatura da fonte fria? O que eu teria que fazer para isso aqui dar 100%? Ou seja, para esse resultado aqui dar 1. Isso aqui tem que ser 0. Então, para isso aqui ser 0, essa minha temperatura da fonte fria tem que ser 0. Só que não está em Celsius e nem em Fahrenheit. Essa temperatura que eu estou aqui é dada em Kelvin. Ou seja, para atingir o 100%, eu tenho que essa temperatura da fonte fria tem que chegar ao 0 Kelvin. Que é impossível de acontecer. 0 Kelvin é onde as moléculas não teriam movimento. Estariam totalmente paradas. Entendeu? Por isso que é impossível acontecer. Tá, gente? E por hoje é só. Até mais. E a gente se vê. Meu nome é Thiago, faço parte do PET Física, como eu disse anteriormente, da UFRR, da Federal de Roraima. E tchau!